Fala galera, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que eu não apareço aqui no canal. E bem, aproveitar que a gente está viajando, começou agora a viagem, então resolvi aqui também reservar esse tempinho para gravar para vocês. Bem, a gente vai de Braga, Portugal, norte de Portugal, para a primeira parada em Madrid, que é onde a gente vai fazer, vai ver a queima de fogos, e depois a gente vai seguir para Barcelona, né? Tudo isso com carro elétrico, e eu vou estar falando para vocês os custos do carregamento, né? Já com as portagens também, e vou mostrar um pouquinho do Réveillon em Madrid, e também um pouco de Barcelona, e talvez a gente vai para Andorra, vou mostrar também um pouquinho lá, tá? Pronto, a gente tem um Tesla Model 3 do ano de 2020, né? E a gente está saindo com 97% de bateria, agora está com 96, né? Que é 417 quilômetros. Aqui no GPS do carro está dizendo que eu vou ter que parar 2 vezes para carregar. Lembrando uma coisa, por ser Tesla, ele só recomenda carregamento da Tesla, né? Ele só me indica para o carregamento da Tesla, que é vantajoso, que acaba sendo mais barato do que o carregamento público, que a gente chama, que seria de outras empresas, né? Aqui em Portugal tem a Prio, tem a Mil, Iberdrola na Espanha tem bastante também. Então a gente não vai carregar, a princípio não vamos carregar em um posto de carregamento desse, né? Pronto, é isso, é a nossa primeira viagem extremamente longa assim com o carro. A gente normalmente vai para Porto ou para Vigo e pronto, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você é do Brasil e tá vendo esse vídeo, eu não sei como que é em relação ao custo de carregamento. A gente foi pro Brasil esse ano, vi bastante carro elétrico lá, mas eu não sei como que tá a nível de posto de carregamento, tá? Então esse vídeo é uma referência aqui para quem mora na Europa, mas pronto, aconselho, se você é do Brasil, pesquisar alguém que mora aí, tá bom? Então é isso, acompanhe a gente nessa viagem aí de ano novo, tá? Pra vocês, e também no vídeo não esquece, vai ter a queima de fogos em Madrid, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve, segue a gente lá, deixa o like, que ajuda bastante também, né? Tava um tempo sem postar aqui por diversas razões, né? Vamos aproveitar e entrar nesse contexto. O último vídeo aqui do canal, eu acho que a gente tinha 1 ano, né? Sim. Foi no Parque da Ponte ainda, a gente tava falando como que era, como tava sendo a experiência de ter 1 ano. E de lá pra cá, mudou 100%. Primeiro de tudo, a gente não pensava em ter uma filha, e vocês estão ouvindo ela falar aí. Então, para você ver um pouquinho do que aconteceu, a gente acabou tendo a Valentina. Da Valentina, eu acabei abrindo minha barbearia, que tem 3 anos, a barbearia. Ela acabou também abrindo o estúdio dela o estúdio de pestanas, que tem manicure também. Então assim, muita coisa mudou. E pronto, depois a gente pode reservar um pouquinho aqui do tempo para falar sobre isso. Agora vamos seguir viagem, que são só 6 horinhas aí de carro, tá? Vejo vocês aí daqui a pouco. Valeu! Aqui a gente vai chegar agora na primeira portagem saindo de Braga. Essa portagem aqui, ela não tem uma cobrança, é onde eles vão, vamos supor, vai registrar que eu tô iniciando daqui, e na outra portagem que vai ter é onde eles vão me realizar a cobrança, tá? No caso aqui eu não vou parar, eu tenho o Via Verde, né? Mas pronto, se você fosse parar na portagem, você só ia pegar o ticket ali para registrar a sua passagem por aqui, entendeu? Mas pronto, é isso, vamos seguir viagem aqui, vamos embora. Aproveitar que tô aqui, a gente tá aqui na estrada, vamos falar um pouco aqui de Portugal, o que aconteceu. Bem, depois daquele último vídeo de 1 ano, como eu falei pra vocês, aconteceu várias coisas. Eu acabei abrindo minha barbearia, e neste mesmo tempo a Thaís, a gente ficou grávida, né? A Thaís descobriu que ia ser mãe, né? E pronto, aí começou a saga, porque a gente tava em processo de documentação. Thaís, eu tava comprando as coisas da barbearia, né? Que eu fui comprando aos poucos. Então assim, era um projeto, eu não vim para Portugal com o projeto de abrir algo, mas as coisas que estavam acontecendo comigo no meu antigo trabalho estavam me fazendo querer abrir, como atraso de pagamento,
maltrato, vamos se falar assim, né, a ponto de chegar a gritar com a gente que trabalhava lá. Então isso fez eu acabar impulsionando a ideia de abrir o próprio negócio, a fim de trabalhar eu de boa ali, sem passar por isso novamente, né? Mas pronto. E aí, nesse meio tempo, descobrimos a gravidez. O que aconteceu? A saga foi que a gente não tinha documentação, estava em processo. Antigamente tinha a manifestação de interesse e a gente estava só com a manifestação de interesse. E aí a gente estava tendo problema para conseguir dar entrada na... Como é que é o nome que fala? No acompanhamento lá da gestação. Médico de família. Pré-natal. Pré-natal, isso. A gente estava com problema para conseguir o pré-natal, né? Tanto que a gente só foi conseguir o acompanhamento médico do pré-natal 5 meses depois, né? A Valentina começou a ser acompanhada com 5 meses de gestação, né? Hoje já não está mais acontecendo isso, mas pelo menos com a gente aconteceu. 5 meses de gestação. E fala um pouco, amor, como que foi? Aí, no período da gestação, os exames que é feito nas primeiras semanas, esses exames eu perdi. Aí eu fui conseguir fazer os exames públicos só por 5 meses. E lembrando que a Valentina nasceu prematura também. Então, com 7 meses a Valentina nasceu, de 7 para 8 meses. Então, eles colocaram lá, quando eu fui ganhar a Valentina, que foi uma gravidez muito mal acompanhada. Mas depois que eu consegui acompanhamento, os médicos eram faziam tudo certinho, assim, sabe? Era exame que tava em atraso, eles faziam as pressas e tudo mais. Mas antes disso não foi legal. O meu parto depois foi muito tranquilo também, que falo muito mal aqui do parto e tudo mais, porque aqui não tem cesariana, só se você pagar. Literalmente eles vão até você conseguir o parto normal mesmo. E só em últimos casos que eles levam você pra cesariana. No meu caso, como foi, a Valentina queria nascer mesmo antes, então eu fui pro hospital já com uma dorzinha, eu achei que era nada. Cheguei lá, já estava com 4 dedos de dilatação, Valentina quase nascendo já. E o meu parto foi normal. Pra resumir isso daí, a Valentina nasceu prematura, né? Ela nasceu com 8 meses. Mas assim, eu tenho uma outra filha no Brasil de 11 anos. Aí eu consigo ter uma comparação melhor na saúde do Brasil, e não vou falar mal do Brasil de forma nenhuma, e da saúde daqui. Aqui, por ser público, eu percebi que a gente tem um tratamento muito bom. Por exemplo, a minha filha no Brasil, antes de nascer, quando começou o trabalho de parto, estava numa sala compartilhada, só das mulheres, né? Tanto que eu não pude ficar. Aqui, quando a Thaís chegou, quando descobriu realmente que ia nascer, porque a princípio a gente não sabia o que ia acontecer, quando descobriram, colocaram ela numa sala já privada, onde só ficou ela e a amiga dela de princípio, porque eu estava no trabalho. Quando eu acabei os atendimentos, foi que eu fui direto para o hospital, e é onde eu fiquei, que acabei vendo o parto também. Então, assim, todo momento, a equipe médica muito atenciosa. No Brasil também, eu não tenho nada para me queixar do Brasil em relação ao hospital que a minha filha mais velha nasceu. Não tenho nada para queixar. Aqui super atenciosos, muito atenciosos ali. E qualquer dúvida, tinha um botãozinho de pânico ali, né? O botão vermelho para falar com eles. Tudo ok, nada para se queixar. Durante o parto também, o tratamento com a nossa filha pós-parto foi muito bom, porque a Valentina ela nasceu prematura de 8 meses. O pessoal acha que 7 meses é mais perigoso, mas na verdade não. 8 meses é onde o pulmão da Valentina estaria ficando desenvolvido para receber o oxigênio natural da terra, assim, né? E aí, como ela nasceu prematura, o pulmão não estava pronto. Então já nasceu direto, a incubadora já estava no lado, foi para a incubadora, e aí ficou 25 dias internada na neonatal, como se fosse a UTI dos bebês, dos recém-nascidos. Dentro dessa UTI, a vigilância é 24 horas, a gente não poderia ficar, mas vigilância é 24 horas. Médicos, ela se alimentava de 3 em 3 horas, tanto que isso acontece até hoje. Ela criou essa mania de 3 em 3 horas. Agora 3 em 3 horas não, mas de madrugada ela ainda acorda para mamar, que isso é fruto do hospital, entendeu? Atenciosa, todos os exames. Ela é acompanhada até hoje. E ela é acompanhada até hoje por ser prematura. Ela tem um acompanhamento mais reforçado até os 3 anos. Então, assim, ela vai fazer 3 anos em abril. Então, em abril, a partir de abril, teoricamente, assim, ela vai ter um acompanhamento igual uma criança que não teve problema nenhum. Mas até então, a gente sempre recebe as mensagens ali do hospital. Eles que marcam, a gente não pede para marcar nada. Eles que pegam e marcam lá
e a gente só recebe o SMS ou o e-mail ou a carta, né, que aqui eles também enviam carta, de marcação do hospital. Então eu tô falando um pouco da Valentina porque de vez em quando tem gente que pergunta como que é ter filho, como que é o hospital, como é o hospital, e de vez em quando eu dou umas pausas que o GPS fala que eu preciso ver o que ele tá falando. Pergunta como é o hospital, tudo, como que é tudo. Então, pronto, basicamente é isso. Depois que saiu isso que ela ainda teve 2 paradas respiratórias quando nasceu, a Thaís só foi saber meses depois, porque ela tava naquele trauma de parto não programado, né, porque foi prematuro, foi sentindo uma dor pariu. Também ela não conseguiu dar leite direito, por isso que eu acho que eu contei uns 2 meses depois, ou 3 meses depois, eu não lembro, mas eu contei mesmo depois. A Valentina já estava em casa, então assim, foi no mínimo 1 mês depois. Porque, assim, para não dar muito trauma e dar problema do leite, né? Agora, já que eu falei no assunto do leite, o que acontece? Preço de leite, né? Assim, graças a Deus, quando eu abri a barbearia, tive todo o início de todo comércio, né? Toda empresa, devagar, foi evoluindo. Para hoje eu chegar no Tesla, por exemplo, né? Comecei lá com um Citroën de 2003, nunca me deu problema nenhum. E o Smurfzinho, que ele era azul, e gostei muito desse carro. Então, assim, fui evoluindo. Então, o que eu pensei comigo, né? Eu tenho 9 meses ali para correr atrás, fazer acontecer. Então, atendia dia de domingo, de vez em quando. Tinha dia que eu atendia até meia-noite. Eu abri a barbearia em novembro. O meu primeiro Natal, dia 23, eu atendi das 8h30 da manhã a 1h30 da madrugada. E no dia 24, lá de novo de manhãzinho. Então, assim, foi seca. E dia 30 também. Dia 30 igual, até 1 da madrugada. Então, assim, é loucura, né? Sacrifício, mas assim, eu tinha que fazer acontecer aí. Tinha que fazer acontecer. Thaís também já estava atendendo em casa também. Então, vamos supor, ela iniciou no salão e foi para casa. Então, ela teoricamente também estava começando o próprio negóciozinho dela, assim, né? Para chegar hoje no estúdio que ela tem. Então, assim, por que eu falei isso? Porque eu vou falar dos gastos de leite. Então, assim, graças a Deus, não é que ganha-se muito dinheiro aqui, não é isso. Mas a gente também já não estava mais preso em um salário mínimo. Então, assim, uma lata de leite, a primeira lata foi realmente caro, 27 euros uma lata para durar 15 dias. Mas depois a gente foi pegando as manhas ali nos mercados. É que no começo também, como ela era prematura, ela precisava daquele leite que era mais específico já pra ela. Como eu não dava peito pra ela, então tinha que ser um leite bem reforçado. Era bem mais caro. Era bem mais caro. Então aí o que acontecia? Pronto, mas isso foi os primeiros meses, o primeiro mês. Depois a gente conversa com um pai daqui, um pai dali, uma mãe daqui, uma mãe dali. Vai querer parar no posto? Tá. Como a gente vai conhecendo pessoas, pegamos a marca boa que tem no mercado e é o que a gente compra até hoje. Resumindo, hoje eu pago no leite 3 leites, 800 gramas, vamos arredondar 1 quilo. Então, assim, 3 quilos eu pago 27 euros, dá em média 10 euros, 9 euros mais ou menos por lata. Que se eu comprar a mesma lata isolado, eu pago 16 euros nela. Então, assim, há uma economia. Mas, assim, ela também já mama menos hoje, ela vai na creche. Mais um assunto pra gente falar aqui também no vídeo, ela vai na creche. Então a creche não mama na creche, come comida, ela come mais comida do que mama. Então, assim, tá diminuindo os custos. Hoje é mais fralda e pronto. Sobre a gravidez, foi negado pra mim. O meu licença paternidade foi negado, porque eu trabalhei, né? Na época eu não tinha condições de parar, não sabia o que ia acontecer. Então não parei, mas é outra coisa, graças a Deus também. Não tava precisando desse dinheiro. Eu também não tive pré-natal, que aqui eles dão ajuda. Até tive, mas foi sair meses depois. Não tive licença maternidade também. Que isso a gente não sabia. A gente perdeu alguns abonos aí legais, assim. Mas é o que eu falei pra ela na época. Não, é o que eu falei pra ela na época. A gente não tava precisando. Então, era bem-vindo, mas a gente não era uma necessidade. Então, pronto, tocamos a vida. E aí é isso. Aí a gente não conseguiu, mas pronto, as coisas foram se encaixando e foram indo. A barbearia também foi melhorando, né? Comecei sozinho. Hoje a barbearia tem comigo 4 e eu não tenho uma barbearia agora, tenho 2 barbearias aí em Braga. Mas ainda é muito trabalho, continua igual, entendeu? Trabalhando bastante.
A creche assim, Portugal hoje tá com um grande problema de creche, falta de creche, né, no caso. E assim, a gente matriculou ela quando descobriu que era menina, ali pelos 6 meses de gestação. Só foi conseguir a creche esse ano, em setembro. 2 anos depois, 2 anos e pouco depois. Até então, dentro desse período, ela ficou com uma babá. Aqui chama ama, ficou com a babá. Tem a opção da babá do governo, que aí não chamou muito a gente. Chamou 2 vezes, mas os horários não batiam. E aí a gente pagava babá particular, que tá em média hoje, tá em média, começa por 200. Começa por 200 e aí vai indo. Aí 250, 300, depende. Na época, antes da Valentina estar nessa creche de hoje, que a gente já vai falar como é a creche aqui também, eu procurei creches particulares, porque a gente já pagava em média 200 euros de babá durante a semana. A Thaís às vezes precisava do sábado, saía entre 200 a 280 euros, mais ou menos. Então eu fui procurar uma creche particular. A creche particular estava na faixa de 300, só que também não tinha vaga, então eu ligava e tinha vaga só para 1 ano depois. E então assim, não matricula, tinha que entrar na fila de espera. Até que um belo dia, eu sempre indo lá, a Thaís me falava onde era, eu ia lá matriculava. Tem épocas que você escreve, não é qualquer dia. Tem que ir em épocas, tipo janeiro, março, janeiro ou julho também. Tipo assim, dezembro, janeiro, você matricula para setembro, que é quando começa a aula, né? E aí, se eu não me engano, setembro você matricula para janeiro. Acho que é isso, para começar agora, depois dessas férias agora de fim de ano, começa uma turma também. Aí a gente tava de férias na Polônia, até um belo dia que eu recebi 2 e-mails. Ela foi aprovada em 2 creches. Aí dentro disso, eu escolhi a mais próxima do nosso trabalho, porque a outra ia necessitar de carro. A gente tinha carro, mas assim, próximo dos 2, porque que nem hoje. A Thaís faz um curso dia de terça, da profissão dela, então eu busco. Mas eu levo a Valentina todo dia de manhã, então assim, o não precisar de carro facilitou muito. Isso, eu levo andando, vou pro trabalho andando. Ela vem do trabalho andando, que ela hoje trabalha, bem dizer, no lado de casa, no estúdio do lado de casa. Então ela sai do trabalho andando, vai, busca a Valentina andando, vai pra casa andando. Então essa função de poder caminhar é muito melhor do que precisar de carro, porque antes eu deixava a Valentina de manhã, ia de carro pro trabalho. Aí a Thaís não dirigia ainda, ia a pé ou de trotinete, de patinete, que eu comprei um patinete pra ela, ia de trotinete pro trabalho. E pronto, ia pra casa, buscava a Valentina a pé, voltava pra casa. Então assim, hoje fazendo tudo isso a pé é mil maravilhas. Sem dizer o trânsito que é. Sem dizer o trânsito do horário que ela sai, porque eu paro 8, ela para 6. 6 horas é horário de pico, porque é o horário de buscar as crianças, de sair da creche, é horário de sair do trabalho, de buscar as crianças na escola, independente da idade. Então... Porque aqui a gente teve muita sorte também, que hoje em dia a nossa casa fica perto do nosso trabalho, mas antes não era. E aqui pelas creches não tem vaga, geralmente eles colocam a criança onde tem vaga, então pode ser bem longe da sua casa. Então muitas pessoas aqui usam muito carro para estar buscando crianças. Então a gente teve a sorte de conseguir uma creche perto da nossa casa hoje em dia. E aí o que acontece? A gente conseguiu a creche perto do nosso trabalho. Aí outro problema era, ficou longe de casa, porque a gente não morava ali, a gente morava atrás do shopping. Aí eu preferi, foi uma opção minha, me mudar, pagar mais caro no aluguel. E vocês já vão entender o cálculo que eu fiz. Por que eu fiz isso? Pagar mais caro no aluguel. A gente morava em um T1, tava ótimo ali, já morava ali há 3 anos quase. Um T1, para quem não sabe, é um quarto. Mas era um quarto tamanho de 2, muito grande. Sala com lareira, cozinha, quarto, banheiro grande, garagem privativa, que hoje nesse que a gente não tem garagem. Garagem privativa, então assim, ótimo. E o quarto, por ser muito grande, comportava a Valentina ainda. Só que eu tava gastando de gasolina em média 115 euros por mês, só para ir pro trabalho e voltar. Para ir e voltar, eram 2 km para ir, 2 km para voltar. Tudo bem que no domingo eu não abro mão, domingo eu tenho que sair de casa e dar uma volta, levar a Valentina para passear. A gente gosta muito de ir na Espanha, gosta de ir almoçar lá no Porto e tal. Então assim, não abro mão. Então pronto, 115, 120 euros. Então assim, o aluguel eu tava pagando 481 e esse ano agora pro aumento ia para 530. Mais 113, 120, colocar 120, dá 670.
E aí eu falei, bem, vou me mudar, vou procurar alguma coisa de 600 euros. Comecei a procurar, não estava achando. Quando achava era muito longe e ia depender de carro. Então se fosse para depender de carro, eu ficava onde eu estava, não me mudava. Não achei, e quando achava, é um grande problema em Portugal, por ser imigrante talvez, não sei. Pronto, era pedidos, já chegaram a me pedir 6 meses de aluguel adiantado, ou não me alugavam, ou pedia só contrato de trabalho. É impossível ter contrato de trabalho porque eu trabalho por conta. Então assim, não tem como eu me autocontratar, entendeu? E aí eu optei por contratar um relocation, que foi o mesmo serviço que eu contratei quando a gente morava no Brasil. Então mesmo estando aqui, eu optei por contratar um relocation. Para quem não sabe, um relocation é uma empresa ou uma pessoa responsável por trazer o imóvel até você. Então eu parei de procurar e essa pessoa que me procurava, me apresentava ela. Aí me apresentou de 2 quartos, me apresentou de 3 quartos, me apresentou longe, me apresentou perto. E acabou que a gente achou um apartamento de 3 quartos ali, 5 minutos do trabalho dos dois e 10 minutinhos andando da escola da Valentina. E foi lá que eu peguei. Lá eu pago 700 euros em um apartamento 3 quartos mobiliado. Mobília não é nada demais, não é nada novo, mas assim, é mobiliado. E eu também assim não quero pegar um sem nada, porque eu vou deixar isso para quando a gente comprar o nosso. Aí pronto, aí eu compro tudo do bom e do melhor e deixo lá, entendeu? Pra gente, ou que seja pra fazer o que for. E aí aluguei lá. E aí pronto, paguei mais caro, ok, mas eu também já não ando com carro. A Thaís anda mais com carro do que eu, que às vezes chove, ela que busca, ela pega o carro, dá a voltinha ali praticamente no quarteirão e busca a Valentina. Então assim, pronto, pagando mais caro, mas eu tô pagando pela mordomia de eu ir pro trabalho andando, buscar a Valentina andando, e a gente tá bem dizer centro. A gente quer ir dar uma voltinha no centro, vai andando, 3 minutinhos andando, tá no centro de Braga, né? E a gente também tá próximo da escola, de mercado, enfim, do trabalho. Então assim, poupou muito contratempo, poupou muita coisa. Quando chove é um trânsito muito grande em Braga, então poupou a gente disso, né? E é isso, então eu pago 700 euros ali no aluguel, fora água e luz. O apartamento é gás e um pouco de elétrico. É forno elétrico, micro-ondas é elétrico. Acho que é só mais o chuveiro, né? Mas o chuveiro que é a gás. Tem apartamentos hoje que é 100% elétrico, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Teve um apagão aqui esse ano, né? Que a gente ficou 12 horas sem luz. Os apartamentos a gás, a elétrico ficou sem nada. Tanto que teve um casal de amigo nosso que teve que vir pra cá, né? E pronto, aí... Agora, nossa situação em Portugal já temos o título de residência, inclusive a gente renovou, estamos aguardando chegar o novo, que teoricamente, se não mudar a lei, esse é o último cartão para o cartão definitivo. O cartão definitivo ele é um cartão normal, porém ele tem 5 anos de validade, o nosso ainda é o temporário. A Valentina, ela nasceu, quando a Valentina nasceu, a Thaís já tinha a residência dela, então isso contribuiu para que a Valentina nascesse portuguesa, vamos se falar assim. Então assim, ela não tem documento brasileiro, tanto quando a gente foi pro Brasil, eu tive que fazer a imigração dela. Ela foi lá mesmo como imigrante, com prazo, data de entrada e data de saída. Ela tem o cartãozinho cidadão dela daqui, o passaporte dela é um passaporte europeu. Tinha a opção de registrar ela brasileira, a gente optou por não fazer isso, porque como a gente no momento não pensa em voltar pro Brasil, a gente já vai fazer 4 anos aqui, então, e ela estuda aqui, é mais fácil para ela ter a cidadania, ser portuguesa, para não passar por umas dificuldades que a gente como imigrante aqui passa, entendeu? Então, pronto, aí isso ajudou bastante. Nossa situação é essa. Agora a gente vive bem dizer normal aqui, viaja para onde quer, por exemplo. A gente foi para a Itália o ano passado, esse ano a gente já foi para Madrid, fomos para Polônia e fomos para o Brasil. Então assim, hoje a gente tem uma vida tranquila, mas não é fácil, tem que trabalhar muito. Não tem o sonho português, o sonho europeu, eu moro na Europa, eu vou ganhar muito dinheiro. Tira isso da cabeça que isso não tem. Você tem se você trabalhar muito, se você trabalhar pouco você não vai ter. E pronto, tanto que esse daqui já é o 4º carro, eu consigo financiar carro normal, apresentando os documentos normais, consigo financiar carro. Aqui em Portugal já comprei carro zero, que era o carro antes do Tesla, que era um Hyundai Bayon, zero, tirando o plástico, graças a Deus a gente conseguiu comprar, e depois eu optei por trocar por um elétrico, que
muita gente fala mal do elétrico aqui, mas eu falo que quem fala mal do elétrico é porque não entende de carro, não adianta. Tem as suas vantagens e pronto. Hoje eu tô com o Tesla, já falei. O Tesla é um carro elétrico, traz muita economia pra gente. Economia no quê? Eu não pago o IPVA ou o IUC daqui, né? O IUC é um documento anual, não se paga, é um incentivo para quem quer ter carro elétrico. No caso da Tesla, eu não tenho revisão para fazer, né? Só faço revisão quando eles chamam ou quando apita aqui na tela, aparece. Por ser elétrico, tem uma grande economia. A economia na gasolina, né? Tem o quê? Teve mês aí. Esse mês eu vou gastar mais, porque a gente tá indo viajar. Mas, sei lá, 13 euros. Antigamente no outro carro, a gasolina, eu pagava, colocava 45 euros de 15 em 15 dias. 45 euros me dava 300 quilômetros. Agora com 13 euros eu coloco isso aqui, entendeu? Coloco 13 euros de carga, dá isso, 300 e tralalá de energia, né? Pronto, acho que é isso. Atualização bem resumida aqui. Nossa, aqui de 4 anos. De 4 anos, muito bem resumido, né? Pronto, e se vocês gostarem de algum conteúdo ou quiserem saber alguma coisa, escreve aí nos comentários que eu posso fazer vídeo também falando sobre a dúvida, sobre como é a área da barbearia, ou se tiver dúvida pra Thaís eu passo pra ela grava um vídeo, eu posto aqui também no canal. Sobre Valentina também, sobre creche, hospitais, essas coisas. A creche da Valentina também aqui, trabalha numa creche particular, porém ela nasceu depois de 2021, se eu não me engano, que é uma lei tem aqui que crianças nascidas depois de 2021 não ia pagar. Ela só paga algumas taxas. Tem isso. O que acontece? Aqui não é 100% público. Aqui não é 100% público. Vocês vão ver que a neblina fechou bastante, o carro deu uma travada aqui. Não é 100% público. Então o que acontece? Isso que a Thaís falou. Crianças nascidas de 2020 para trás, vamos supor assim, coparticipativo. Então o que acontece? Aqui tem uma coisa que se chama escalão. E você paga conforme o seu escalão. Então o que é o escalão? A nível de faturamento. Quanto mais se ganha, mais o seu escalão sobe, mais você paga na escola. Então o que acontece? Pronto, então assim, tem isso. E aí surgiu esse negócio aí de, eu não sei o nome, 2021 pra frente não paga. É o que a Valentina não paga, e eu desconfio que aonde ela tá é particular, porque não aderiu às greves que teve recentemente, greve geral. A escola dela não aderiu. Tem umas coisas ali que eu acho que é particular, mas ok, a gente não paga nada. Em contrapartida, por a gente não pagar nada, então a Valentina faz atividades extracurriculares. Ela faz ginástica, yoga e música, aula de música. Tudo isso dá 22 euros por mês, né? Eu sei, ela tem 2 anos e 8 meses, ela não vai aprender nada, não aprende nada. Ela não vai sair de lá tocando instrumento, entendeu? Mas, assim, é atividade extracurricular que faz ela já desenvolver a cabecinha dela. Que nem o yoga. A yoga a gente brinca com ela, faz respiração, pra acalmar. Ginástica, a gente brinca em casa, faz ginástica, ela faz as poses da ginástica. Então atividades que vai fazer ela conviver com os amigos em comunidade, vamos dizer assim. Vai estar inserida, vai estar ali fazendo atividade, né? Porque a creche que ela tá, a atividade pra eles não é nada, não tem nada demais. Ano que vem é o último ano dela na creche. Acho eu que ela vai pra pré-escola, né, que é dos 4 aos 6, porque os 6 começa a pré-escola, a alfabetização, o ensino fundamental do Brasil. Então, eu acho que, se eu não me engano, ano que vem é o último dela. Então, o que acontece? Pronto. Na creche, a gente consegue viajar quando quiser, consegue fazer tudo quando quiser. Diferente da pré-escola. A pré-escola já não vai conseguir fazer as viagens que a gente faz, que a gente sempre viaja em fevereiro. Acho eu que não vai dar, porque ela já vai entrar no ritmo da escola, e a escola entra de férias só no meio do ano, que é verão aqui na Europa, né? Então assim, tem. Agora, tem acho que é o ano que vem, não sei, tem alunos que fazem natação, não na creche dela, é outras creches que fazem natação, já fazem música de mesmo aprender um instrumento. Já tem inglês. Se tivesse inglês eu já ia colocar a Valentina já agora. Já tem inglês.
tem conhecido nosso que faz mandarim, japonês, quer dizer. Então, assim, é muito legal isso nas escolas. Agora, a escola aqui tem por obrigação inglês, que eu acho que vai ser a pré-escola, quando ela pegar. Eu acho que é nessa aí que eu pago para ter o inglês. Vai ter já inglês. E se eu não me engano, eu consigo escolher mais um idioma para ela estudar. Aí vamos ver o que a escola vai dar, porque não adianta eu falar que vou fazer algo e a escola não permitir. Olha, eu vou passar aqui agora por mais uma portagem. Agora, essa portagem é a que eu pago. Lembra lá de trás que eu passei e só tirou o ticket? Agora eu vou pagar a portagem. Vamos ver quanto que vai dar aqui nessa portagem. Vamos ver. Lembrando que eu passo com via verde, passar mais devagar. 9,10 €. Então pronto, até agora só não sei quantos quilômetros eu já dirigi, mas pronto. 9,10 €. Portugal tem mais portagem, pedágio do que a Espanha, tá? Então não estranhe. Mas se eu não me engano, em Portugal são 2. Daqui 1h20 eu vou parar para carregar o carro. Então voltando ali do assunto da escola, pronto, muito legal, porque tem isso. Se eu tiver oportunidade, eu vou colocar lá no inglês e no francês, porque os países que melhor pagam aqui na Europa falam inglês e francês. Ponto final, que melhor paga Irlanda, Bélgica fala francês, Luxemburgo fala francês e inglês, Bélgica fala inglês também, Suíça fala alemão, francês e inglês, italiano também. Isso, França fala francês, inglês. Perceberam, né? Que ela come o tempo todo. E aí, então assim, eu quero preparar ela para que, se caso ela queira ir embora de Portugal, ela tá livre e tá preparada para isso, para ela meter o pé para onde ela quiser e não ficar refém do idioma. Diferente da gente que vem. Eu, graças a Deus, eu nunca fiz curso de inglês, mas eu sou um pouquinho autodidata, então eu acabo aprendendo inglês sozinho, espanhol também, francês não dá para me aprender, eu não consigo, já tentei. Então assim, eu desenrasco bem aí, onde eu for eu me viro, entendeu? E eu sou casada com ele, então o que eu não entender, ele entende. Então assim, eu me viro muito bem, sei que se um dia eu for embora, não vou passar aperto também, um pouco só, mas não tanto. E a escola é isso, o legal da escola é isso também. E pronto, acho que de assunto é isso, não tem mais o que falar tanto assim, eu acho. Vamos ir, vai acompanhando a gente aí. Eu sei que provavelmente esse vídeo era para ser curto, a gente já tá emendando vários assuntos. Vai ser um vídeo longo aí de uma meia hora, mas assista até o final aí, que ajuda a gente a bater ali as metas ali do YouTube. O nosso canal não é monetizado, né? E eu fiquei também um tempão sem postar, mas por muito trabalho, e também recebi uns comentários ali que eu não gostei, e eu já me irritei também, parei, mas eu vou voltar também. E pronto. Daqui para Madrid, diz o carro que vamos parar 2 vezes para carregar, entendeu? Diz o carro que vamos parar 2 vezes para carregar. O mito do carro elétrico. O pessoal acha que tem que ficar, ai meu Deus, ficar 1 hora carregando o carro, ai que meia hora para carregar o carro é muito, e pipipi, essas historinhas chatas, que até me irrita quando começam a falar. O que acontece? Você, daqui para Madrid são 5 horas. Você não vai ficar 5 horas sentado. Você vai querer parar para comer, vai querer parar para ir no banheiro, que seja, para qualquer coisa. Então, o que acontece? Pronto, é o tempo. Se você for parar num posto para comer, é o tempinho que você mete ali na carga, vai lá, come um lanchezinho, vai no banheiro, vai pagar, pronto, já deu 20 minutos. E 20 minutos no carro elétrico já é quase uma carga inteira. A recomendação é de até 80. Para viajar, a gente carrega 100. A Tesla, qualquer carro libera esse carregamento de 100. Então, o que acontece? É o tempo. 20 minutos já deu quase 80%. Segue viagem, vai embora. No caso do Tesla, ele só me recomenda para postos da Tesla. Mas tem outros postos aí, se você for parar, Iberdrola, postos da Repsol, sempre tem um ali que você consegue carregar também. Entendeu? Então esse mito, esquece. E outra, a Europa está muito bem preparada para carro elétrico, tá? Portugal também está preparado para carro elétrico também. A única questão é as estradas. Eles estão equipando as estradas com postos de carregamento, mas para isso nós temos aplicativos mesmo da Iberdrola, tem a Mil,
A 1000 funciona, Iberdrola funciona na Europa, a 1000 funciona em toda a Europa também. E tem outros aplicativos aí também que você consegue colocar o trajeto, segue viagem e ele vai te dar os postos de carregamento. Aí já não dá posto de carregamento Tesla, dá outros postos de carregamento. E já marca o que está funcionando. Fechou? Então é isso. Nos vemos aí daqui a pouquinho quando eu for parar para carregar, tá? Então, até então, não gastei nada. Eu devo ter gasto, eu carreguei em casa ali no estacionamento, eu devo ter gasto lá uns 9 euros e olhe lá. Porque o carro, quando eu botei para carregar, já estava com 74%. Então eu botei uma carga até 95%. Depois eu botei quando a gente acordou hoje, mais ou menos 7h30, aí eu botei para carregar. Saída 24 à esquerda em direção a Chaves. Então eu botei para carregar os outros 100% ali. Então devo ter gasto aí uns 9 euros no máximo. Beleza? Então vejo vocês aí daqui a pouquinho. Valeu! Voltamos. Agora, Ainda não parei para carregar o carro, vou parar agora. Estou a 1 minuto Tô a 1 minuto da estação da Tesla, né? Vocês vão ver aí também. Não parei para carregar até agora e o último pedágio que foi pago foi aquele lá de Portugal, de 9 euros. Então já tá quase 2 horas andando sentido Madrid. Não passei por portagem. Eu sei que vai ter portagem, mas ainda não passei. E pronto. Chegamos aqui, já consigo ver mais ou menos. Já consigo ver. Vai estar no cantinho. Depois irá chegar ao seu destino. Vai estar no cantinho à esquerda. Acredito que seja ou mais ali na frente. É aqui, ó. Agora, vire à esquerda. Aqui à esquerda. Tá, pelo jeito. Tá. Agora, chegou ao seu destino. Pronto. Que susto que eu tomei. Agora, faça inversão de marcha para se manter em M525. Tomei um susto que eu olhei pro portão, tava fechado ali o portão. Pronto. Então, agora que a gente vai carregar a primeira vez. Agora, vire à direita. Aqui, vocês vão ver. O Supercharge da Tesla normalmente ou tá dentro do shopping. E esse é o Supercharge mais agora, novo. Chegou ao seu destino. Tá vendo aí, galera? Bem simples de carregar. Vou mostrar pra vocês. E aqui, pelo que eu tô percebendo, vai ter mais... Eles vão colocar mais estações de carregamento. Supercharge da Tesla bem de boa. Pegamos um pouco de neve também, não na estrada, né? Nas branquinho nas árvores. E por enquanto só tem geada só. Oi. Pronto, vou mostrar pra vocês aqui como que é carregar. Só um minuto. Carregar, só abrir. Eu ainda tenho... Era 50 km, caiu mais um pouquinho, 49 km. Para carregar é bem simples. A porta eu abri, né? Só trazer. Aqui tá vendo se carrega. Conectado, tá carregando, né? Tá aqui os dados, só aguardar. Agora eu vou esperar dentro do carro, que aqui fora tá muito frio. Aqui tá o mapa. Diz que é para eu aguardar 20 minutos. Aí vai ter em Tordesilhas, mais um carregamento também, né? E tá carregando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Carregamento. E aqui já tá quanto que eu tô gastando, entendeu? O preço tá 40 cêntimos por quilowatt. Vamos ver. O carregamento, ele é descontado direto da minha conta. Quando eu concluir o carregamento, vou mostrar aqui quanto que eu gastei nesse carregamento. E para vocês verem, ó, não tem ninguém. Ninguém aqui, é meio-dia já. Tá bem friozinho. Pronto. Logo conversamos de novo. Então, deixa eu trazer aqui para vocês como é que tá. Eu cheguei aqui há pouquíssimo tempo, com 12%. Já tô com 51% de bateria, 52% agora. Isso me dá uma autonomia de 225 km. E por enquanto eu gastei 12 euros aqui. Lembrando que é 40 cêntimos o quilowatt. 40 cêntimos o quilowatt é um pouco alto, mas assim, eu tô na estrada, né? É normal. A recomendação aqui da viagem é eu carregar mais 6 minutos. Mas o que acontece? Eu vou carregar os 80%, 85% da bateria, para eu chegar em viagem tranquilo, porque a gente vai ter que abastecer também em Tordesilhas, na Espanha, para depois chegar aqui, que é o endereço que eu vou.
entendeu? Então, é isso aí. Por enquanto eu chegaria lá com menos 3, que não existe, é impossível, entendeu? Pronto, carreguei 81%, gastei R$19,50 agora, nessa primeira parada. Vamos ver quanto que eu gasto lá na segunda, tá bom? Eu cheguei aqui 12%, tava com menos de 100 km de autonomia, carreguei 19 euros, deu 355 km total. Agora bora seguir viagem. Cheguei, tava sozinho, mas tem outro carro ali, já entrou um outro Tesla aqui e foi embora. E vamos seguir viagem aí. Vamos lá, falou! Chegamos agora a mais uma parada, mais uma não, são só a segunda parada para carregar. Agora vire à A gente direita. tá aqui num hotel. O único ponto, uma observação que eu faria para os pontos de carregamento da chegou Tesla ao seu destino. é o seguinte: o problema que eu vejo é que eles poderiam talvez colocar os carregadores em postos de gasolina, mas não, é lugar que muitas das vezes não tem nada, entendeu? Que nem o primeiro lugar não tinha banheiro, o segundo também não, agora esse que a gente tá aqui, mas é isso aí, né? Mas eles colocam bem pertinho das estradas, isso daí é menos mal. Agora eu tô com 102%, 102 km de autonomia. Falta pouco, falta 2 horas para chegar em Madrid. Aí aqui, a princípio, a gente vai ficar 23 minutos carregando. Mas eu acho que eu vou deixar mais, igual eu fiz na outra vez. Era para ficar 15 minutos e eu fiquei mais tempo. Melhor. E aí já vejo quanto que vai dar esse carregamento. Ó, e aqui eu vou mostrar para vocês. Tá carregando, né? Tá o sinalzinho verde. O quilowatt é 41 cêntimos, é 1 cêntimos a mais. E eu tô agora com 25%. E aqui diz 25 minutos, né? Tempo previsto para carregamento. Pronto. E aqui dá para definir a energia que eu quero ter quando chegar lá. Eu botei 20% porque vai que pegue trânsito, alguma coisa, esses 20%. Eu consigo ter tempo de pegar trânsito, alguma questão assim. E também consigo, pronto, e procurar um estacionamento para carregar. O hotel que eu tô não tem estacionamento. E a vantagem é que na Espanha, em hotel não, estacionamento pago, normalmente a gente carrega de graça. Aí lá provavelmente vai ser isso. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, mais um carregamento concluído, rapidinho. Só apertar no botão. Fiquei 26 minutos. E esses 26 minutos deu 16 euros e pouquinho. Entendeu? Então é tranquilo, tá vendo? E isso daqui eu consigo chegar lá em Madrid ainda com bateria de sobra. Tem eu, mais um outro Tesla ali. Vamos seguir viagem. Fala galera, tudo bem? Já chegamos em Madrid, né? Como eu já tinha falado. Agora a gente já tá aqui na Praça do Sol. Aqui de trás que vai ter a queima de fogos. Até agora tava tendo uma apresentação aqui nessas luzes aí. Mas pronto, vamos aguardar. Tá muito frio, mas é isso. Vamos ir. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês a queima de fogos, tá bom? Acompanhe a gente aí, hein? Valeu! Bem galera, falta aproximadamente 2 minutos para queima de fogos aqui em Madrid. A gente tá na Praça do Sol. Pelo que eu pesquisei, não é focado em muito espetáculo, é de 2 a 5 minutos de queima de fogos, né? Mas eu vou tentar mostrar uma parte aqui para vocês. Tem muita gente. Muita gente mesmo, tá? Então, ali no relógio, eles vão dar 12 badaladas. Eu não sei se é 12, os 12 últimos segundos, mas vai começar daqui a pouquinho, tá? Então acompanha aí, fica com a gente aí. Logo vai entrar 2026. Tá muito frio. Olha lá. Chegou a hora. Chegou a hora. Dois. 3.
4, 5, 11, 12. Aê! Feliz ano novo! É nóis! Nos vemos depois, galera! Valeu! Bom dia! Feliz ano novo novamente. Espero que vocês tenham passado bem. Agora a gente já vai seguir aí mais um dia de viagem, né, rumo a Barcelona. Eu era para ter filmado ali o carregamento do carro para falar o valor, mas tava pouquíssima luz porque embaixo é dentro de um estacionamento. Mas essa carga deu, arredondando, 20 euros e eu carreguei 99%. 99 não, 97. Isso que me dá 400 e poucos quilômetros até Zaragoza, que ali vai ter outro carregamento, né? E então bora seguir viagem aí, que agora vamos sentido Barcelona. Tá? Vejo vocês ali no próximo posto de carregamento. Valeu! Fala galera, chegamos aqui mais uma parada, né? Depois de 2 horas, quase 3 horas dirigindo. Paramos em Zaragoza, estamos aqui chegando no pátio onde tem os carregadores da Tesla. Valeu a pena eu ter carregado quase 100% ali, 97%, porque agora eu tô com... A gente chegou aqui com 8%, então imagina se eu tivesse carregado o que a Tesla tava me pedindo, eu ia chegar aqui mesmo em cima mesmo, entendeu? Em cima do limite, né? Pode ver, vocês vão vendo aí na tela aí que tem bastante Tesla aqui. E aqui, se eu não me engano, tem 11 postos de carregamento. Aqui onde a gente tá. Tô manobrando aqui. Vou colocar para carregar e vamos fazer um resumo de quanto que eu já gastei de carregamento, tá bom? Já volto. Então, vamos lá. Aqui ele tá pedindo para eu carregar agora 11 minutos, né? Para eu chegar em Lleida, algo assim. Que também é aqui na Espanha. Mas eu não vou carregar esses 11 minutos, eu vou carregar mais porque vale a pena, entendeu? Você carregar sempre a mais. E outra coisa, se você tem carro elétrico e não é Tesla, não tem problema, tu consegue carregar também no Supercharge da Tesla. Só que daí eu não sei como é que você vai fazer para achar o Supercharge, porque aqui no meu sistema da Tesla, quando eu coloco aqui no computador não, na tela da Tesla, ele só me manda para carregadores da Tesla. E eu percebo que muito posto aí, a gente parou para fazer uma refeição, tinha lá carregadores, mas nem todos estavam pegando e tal. Então o da Tesla, por enquanto, tem sido mais assertivo. Até agora, todos que eu parei, tá todos funcionando. Aqui não tem 11, tem 15. 15 torres de abastecimento, de carregamento, tá? Então vamos lá. Saímos de Braga, né, para resumir ontem. Saímos mais ou menos 8h30 da manhã. Então eu fiz um carregamento de Braga para Madrid. Eu fiz 2 carregamentos e eu gastei no total 37 euros. Coloca mais 25 da Espanha, 25, mais 9, 25, arredondando mais 10, 35. Pronto, deu em média aí 40 e poucos euros carregamento e pedágio entre Braga e Espanha, entre Braga e Madrid. De Madrid até aqui, até Zaragoza, por enquanto eu não peguei pedágio nenhum, tá? Fiz um carregamento em Madrid de 18 euros e agora eu tô fazendo mais um, que provavelmente esse vai dar 20 euros, que aqui eu tô vendo que ele é 41 cêntimos o quilowatt. E lá em Madrid era 39. É pouquinho a diferença, mas no montante acaba tendo um valorzinho legal. E pronto, tá carregando. Por enquanto tá em 9 euros aqui o carregamento e já tô com 37%. Eu cheguei aqui com 8, então já carreguei 30%. Rapidinho, entendeu? Nesse tempo que eu tô falando com vocês aqui, deu 2 minutos. Arredondando agora nesse take aqui, 3 minutos, deu 30% de carregamento. Então pra você ver que é
bem tranquilo carregar, não falta nada, não é muito demorado igual as pessoas pensam, tá bom? E antes de eu gravar o vídeo saindo de Madrid, enquanto o carro carregava, eu estava fazendo uma pesquisa num aplicativo que eu uso, que é Michelin. Eu uso 2 aplicativos. Michelin, ele é muito bom para viagem, eu não sei se no Brasil tem, mas aqui na Europa tem. Ele é muito bom, que você consegue planejar a tua viagem, de onde você está me assistindo até onde você quer ir. Ele já dá média de gasto de combustível, seja ele combustão ou elétrico. Ele já dá isso já com os pedágios, tá? E tem um que eu também vejo, depois eu vou ver aqui, a BPR, uma coisa assim, mesmo essas siglas, e o legal é que ele também, só que daí ele só dá o custo de carregamento. Então, outra coisa, os 2 aplicativos, se você não tem Tesla, e o seu carro não mostra onde você tem que carregar, é muito importante ter algum deles, porque quando você coloca lá o trajeto, ele é tipo GPS, e ele já vai te dar o posto de carregamento que você tem que ir. A única diferença é que você vai ter que conferir se essa bomba tá pegando ou não, entendeu? A minha primeira viagem para Madrid também foi com carro elétrico, não foi com Tesla, foi com BYD de um amigo, e a minha experiência com esse carro de direção foi muito boa, de carregamento foi péssima. Por quê? A gente não tinha nada desses aplicativos, e ele também não tinha saído de Portugal antes, né? Então foi tudo muito novo pra gente. Agora eu já tô tendo outra experiência com o Tesla, entendeu? Mas o BYD também é um carro muito bom mesmo. Se você tá pensando em ter BYD, também vale a pena, tá? Então acho que é isso para agora, esse carregamento de Zaragoza aqui. Tô conversando com vocês faz 5 minutos e eu já carreguei 40%, já muito rápido. Eu vou deixar carregar até os 80 aí. Pelo carro tem mais 6 minutos de carregamento para chegar no próximo destino, mas eu vou deixar carregar aqui, é melhor, tá? Então, acho que é isso. Deixa eu dar algumas especificações sobre o meu carro e a minha experiência em ter um Tesla. É meu primeiro carro elétrico, nunca tive carro elétrico, já tive vários carros a combustão sempre. Decidi trocar para carro elétrico por conta da agenda da União Europeia a partir de 2027. Né? A gente sabe que as empresas estão impulsionando os clientes a terem carros elétricos, né? É um plano da União Europeia aqui, a partir de 2030, começar a incentivar as pessoas a ter mais carro elétrico. Então, eu decidi, isso foi um grande motivo que eu troquei. A desvalorização da combustão é muito menor que do carro elétrico. O meu carro, ele é um Tesla Model 3, como eu já falei, long range, quer dizer, longa distância, né? Ele tem uma autonomia melhor a 100% mesmo. Ele tem no máximo 550, né? Ele já está com a bateria um pouco degradada, né? Porque esse carro é de 2020. Então 2020 para 26 agora são 5 anos que o carro tem. Já degrada um pouquinho, é pouco, 5-10%, mas degrada. Então ele tem 550 de autonomia. Dual motor, para quem não sabe, são 2 motores, um na frente, no eixo da frente, e um no eixo de trás, e tem 351 cavalos. O carro elétrico, para quem tem uma certa dúvida, né? Eu tenho um amigo que ele vive me perguntando isso. Mas se ligar o ar, arrancar muito, andar muito rápido, gasta bateria. Gasta mais bateria. Eu percebo que toda vez que eu ando de 115 km para cima, 120, 130, a bateria despenca. Não é muito rápido, mas ela acaba tendo um gasto maior. Mas olha, é natural. Se você tem carro em combustão e está pensando em trocar para carro elétrico, é igual um carro a combustão. Se você pisa o pé, você gasta mais. Se você liga o ar ou o aquecedor e acelera sempre em alta velocidade, ele gasta mais. E é normal, a bateria não vai ser diferente, entendeu? A bateria não vai ser diferente. Então, assim, mas eu tô vendo normal. Para mim não tá tendo diferença nenhuma em autonomia, no caso. Outra coisa, eu ouvi dizer, eu vou ter essa experiência dia 2 ou dia 3 quando eu for para Andorra, que em baixa temperatura ele pode perder até 40% de autonomia, tá? Eu indo para Madrid, a gente pegou -1 na estrada, não vi nada demais. Vamos ver em Andorra. Inclusive, se você olhar aqui no canto à direita, tem um Tesla azul, ele é de Andorra. Então, assim, ele é de Andorra. Então, assim, eu não creio que lá vai perder muita autonomia. Talvez na Suíça perderia, mas eu já vi que até na Rússia tem carro elétrico, então não sei se perde tanto assim. Então, pronto, 2 motores. Os novos Tesla estão vindo com 3 motores, um na frente e 2 atrás. E tô bem satisfeito com o Tesla. Eu só pretendo trocar isso daqui por um maior. O outro carro que eu tinha era um SUV, um Hyundai. Então aqui também eu quero
mantendo a Tesla. Tô bem satisfeito. Então eu acho que sobre o carro é isso. Ele é bem espaçoso, vale muito a pena, tá? Ah, tá. Voltando ali no aplicativo do Michelin, eu fiz uma simulação com o antigo carro que eu tinha, né? Um Hyundai. E assim, até agora com o carro elétrico, eu tô gastando metade do que um carro a combustão gastaria. Então, eu gastei 50 euros para ir a Madrid. Um carro a combustão tá gastando 92, mais ou menos, já com o pedágio, tá? E pronto. É isso, resumindo, para não ficar esse take muito grande, esse vídeo aqui, pelo que eu tô vendo, já vai ser bem grandinho, mas espero que vocês gostem aí, tá bom? Então, próxima parada, outro carregamento, tá bom? É nóis, valeu! Pronto, mais um carregamento concluído, né? Não filmei lá pra vocês, estava super congestionado, graças a Deus a gente não precisou ficar esperando, mas estava tudo congestionado. Tá? E pronto, daqui 1h40 mais ou menos já estamos lá em Barcelona, tá? E esse carregamento deu 17 euros, deu 16 euros e alguns cêntimos, mas arredondando 17 euros e não passamos por nenhuma portagem. Então, é isso aí, livre de portagem. Já me falaram já que a Espanha quase não tem pedágios, mas a neblina tá extremamente alta. Pronto, chegando lá, falo com vocês e mostro um pouco de Barcelona também, tá bom? Deixa eu seguir viagem aqui. Valeu! Bom dia, galera. Bem, vou finalizar aqui o vídeo. Eu ia fazer ontem o vídeo aqui pra resumir ali os gastos, né? Mas cheguei cansado, preferi tomar banho e dormir. Mas assim, de Portugal, Braga, mas preciso de Braga, a Barcelona, com carro elétrico, com Tesla, eu gastei até agora 122 euros, com já incluso a eletricidade e a portagem e o pedágio, tá? Então aí, se você quer fazer o cálculo ida e volta, é só fazer isso vezes 2. Eu parei em Madrid, então o que acontece? Eu tava olhando ontem à noite, parar em Madrid ou não vai interferir em mais gastos, porque não vai interferir em gastar mais por conta que vai ter uma parada lá para fazer, que foi a que eu fiz, não na cidade de Madrid em si, mas próximo, que seria do Supercharge da Tesla. Então assim, quando eu tava em Braga, eu fiz a simulação direto, Braga a Barcelona, a gente para em Saragoça, normal, então não altera em nada, tá? A única coisa que alterou foi que os carregamentos que a Tesla estava pedindo para eu fazer, aqueles de 14 minutos e tal, eu não fiz. Eu fiquei mais tempo, que era justamente para me dar mais carga, e que isso me ajudou. No final acabou me ajudando, que eu tô aqui com 39% de bateria. Era para eu chegar com 10. Então acabei gastando um pouquinho mais do que o aplicativo tinha falado, mas é por conta disso. Beleza? Então, deixa o teu like aí se você gostou do vídeo. Eu vou encerrar aqui, que o vídeo senão vai ficar muito longo. Se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários ou entre em contato, tá? Tamo junto, valeu!